para que a humanidade, o universo inteiro, possa alcançar a sua vocação última e definitiva, que é a santidade. Ou seja, não podemos nunca nos ver como congregação, como uma realidade isolada da igreja. Não. Nós somos um carisma da igreja. Um carisma, uma espiritualidade acolhida pelo servo de Deus para ser vivida na igreja, a favor da igreja, a favor da santificação das almas. Então, o carisma do fundador aparece, então, como uma coisa que é inteligível, como uma coisa que realmente tem a mão de Deus. Ali está a mão de Deus a orientar, a capacitar, a instruir o fundador a concretizar essa obra. Então, o Espírito capacita os fundadores e na igreja torna estes fundadores seus colaboradores, envolvendo-os nesse movimento de retorno ao Pai, através do Filho, e cumprindo assim um admirável circuito da vida. Sobretudo, quando falo desse circuito da vida, falo em relação com essa intimidade, com essa proximidade, com esse reconhecer que Deus é origem e princípio de toda a nossa existência. Só com essas palavras, nós podemos ainda acrescentar que a origem e a mais profunda motivação de uma família religiosa encontra-se numa determinada intervenção de Deus na vida do fundador. Afirmou o padre Gumecino nas suas memórias, Pedaços d'Almas, quando estava para fundar, para concretizar as suas fundações. Ele disse bem assim: quanto mais eu me entregava à vida interior, tanto mais crescia em mim a vontade de entregar-me às fundações. Então, diante desta palavra do fundador, a gente começa trazendo algumas características que revelam a alma do padre Gumecendo. Aqui eu trago alguns pontos muito simples para a gente recordar que o padre Gumecendo, na sua pessoa, existia a austeridade quanto ao cumprimento do dever, mas ao mesmo tempo dotado de admirável amabilidade, sempre muito pronto a dialogar, a perdoar. Em Pedaços d'Alma a gente encontra essa afirmação: uma coisa peço a Deus, que eu não torne meu coração duro para ninguém. Então, o padre Gumecino é uma pessoa amável. Depois tem a questão do despojamento, quanto aos bens e glórias. Em 40 anos no deserto, a gente encontra: deixem-se fascinar pelos encantos da virtude e da pobreza. Um convite à pobreza. Um homem que soube viver essa realidade da pobreza de um modo muito concreto. E ainda, não acredito em vida religiosa sem o despojamento dos bens materiais. Então, esse colocar-se totalmente nas mãos de Deus, esse deixar-se envolver plenamente pelo mistério de Deus, a confiar na sua providência. E ainda uma outra afirmação que demonstra esse despojamento, podemos dizer até a pobreza vivida pelo padre Gumecendo, essa outra afirmação que ele nos traz, que o Joseleito deve ser pobre para os pobres e com os pobres. Então, isso é muito presente na vida do nosso fundador, e depois isso se torna para nós como uma missão a ser cumprida. Né? Viver essa realidade do despojamento, essa realidade da simplicidade, que é o próximo ponto que a gente destaca como característica na pessoa do nosso fundador, a simplicidade e a humildade. Ele mesmo afirma: quem não tem humildade, quanto mais sobe, mais se torna ridículo. Então, é muito importante essas características que eu apresento para a gente cada vez mais conhecer o nosso fundador e identificar a nossa espiritualidade, o nosso carisma, a partir da pessoa do fundador. A partir do padre Gumecendo, nós acolhemos uma espiritualidade, um carisma, para viver um serviço na igreja,
a favor do povo de Deus, a salvação das almas. Então, uma outra realidade, outra característica que a gente pode destacar é a caridade. Inclusive, nas nossas constituições, no capítulo 24, tem um capítulo inteiro só para falar da caridade. Caridade que era uma realidade presente na vida do padre fundador. Ele chamava a caridade a joia rara trazida por Jesus do paraíso. E depois todo esse capítulo 25 das Constituições vai apresentar essa virtude da caridade como algo essencial para a vivência do ser cristão, mas ainda para o ser eleito, o respeito para com o próximo, saber acolher a diferença, o saber respeitar a realidade do outro, e aí por diante. Mas também a gente deve destacar na vida do Padre Gumecindo essa dimensão do sorriso, da alegria. Sorria sempre para os pobres, principalmente para mendicantes, para socorria, melhor, perdão que eu ia a palavra, socorria sempre os pobres, principalmente para medicamentos e alimentação. Então, aqui a gente encontra ainda dentro desse âmbito da caridade. Mas eu estava falando do sorriso, que também é a dimensão da alegria, que é muito presente na vida do padre fundador, com as celebrações, as festas. Essa é uma realidade presente no fundador. Saber celebrar a vida como dom de Deus, as diversas ocasiões, as diversas festividades. Então, essa também pode ser uma característica da vida do fundador a ser destacada aqui. Mas uma outra é a piedade. Esse homem que cultivava o espírito de oração, com um especial cuidado quanto à Eucaristia e à devoção à Nossa Senhora. Então, quando nós falamos de Padre Gumecindo, da sua espiritualidade, do seu carisma, que são esses dons recebidos do Espírito para ser exercidos e vividos na Igreja, nós devemos, sobretudo, recordar de imediato 2 versículos bíblicos que são os pilares. Eu considero os pilares, as bases para o desenvolvimento de toda a dinâmica espiritual e carismática da nossa congregação. O primeiro é esse: não me lances longe da tua face, Senhor. Esse versículo aqui, ele nos leva diretamente para a espiritualidade do nosso fundador. Uma espiritualidade da presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele se encontra na presença do Senhor, ao mesmo tempo que vive esse desejo da presença do Senhor, ele é lançado, é enviado a ser um auxílio, a ser presença na vida do outro. Aí entra o outro versículo: a ti eu deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. Então, no primeiro momento, para falarmos da nossa espiritualidade. Falamos de uma espiritualidade da presença do Senhor. Temos aqui esse desejo da presença do Senhor. Tudo que a gente vai fazer, preciso que seja realizado na presença do Senhor. Então, precisamos encontrar meios para viver essa intimidade, essa proximidade. Então, nessa afirmação do Salmo 51:13, tem aí também o desejo. Desejo que é traduzido pelo Padre cada vez mais um dos seus conselhos para os jovens, a sua missão para os jovens. Na obra fala de dimensão do sorriso, da Padre Gumecindo vai concluir dizendo assim: olha, anda na presença de Deus e então tocarás a perfeição. Andar na presença de Deus é tocar a perfeição. Então, não me lances longe de tua face, Senhor. Podemos dizer uma espiritualidade da presença. Contemplar o rosto do Senhor, crucificado e ressuscitado. Viver essa proximidade, viver essa comunhão, essa intimidade com o Deus vivo e verdadeiro. Então,
nós entramos a partir desse versículo e falamos da espiritualidade. O que é a espiritualidade? Uma primeira pergunta, para que a gente possa trazer alguns elementos muito simples para entendermos o que significa a espiritualidade. Deriva a palavra em si, né? Deriva de espírito, pneuma, sopro, respiração, e daí vem o sentido de força vital, princípio dinamizador e organizador da vida. Então, a espiritualidade ela pode ser definida como um caminho no espírito que engloba todos os aspectos todos os aspectos da vida do homem. É um caminho em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, que tem como meta chegar exatamente a uma contemplação da face de Deus. Então, tudo vem por meio do Espírito que guia a uma vida vivida em Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Então, aqui nós temos que a espiritualidade indica inspiração e impulso que leva alguém a se relacionar com Deus. E a partir daí, consigo mesmo, em dimensão profunda e ainda com os outros, numa atitude de acolhida e numa atitude de serviço. São Paulo vai afirmar que a vida espiritual é aquela ordenada, conduzida e influenciada pelo Espírito Santo. É a vida segundo o Espírito. Uma vida no Espírito. E ainda podemos dizer, de um modo muito simples, né, a espiritualidade numa relação profunda com Deus. É a pessoa numa relação profunda com Deus. Então, nossa espiritualidade, ela é recebida como um dom do Espírito através do nosso fundador. A espiritualidade do Padre Gomes situa-se no horizonte da vocação cristã, vivida de um modo próprio por outros que o precederam e o influenciaram, como São João Bosco, São Francisco de Sales. Então, o Padre Gomesindo acolhe a sua espiritualidade nessa escola de São Francisco de Sales e São João Bosco. E depois ele transmite para nós que somos os seus filhos espirituais. Então essa espiritualidade ela tem uma fonte. A gente precisa conhecer um pouco essa fonte. Aqueles que influenciaram o Padre Gomesindo, aqueles que estão na raiz da sua formação religiosa, sacerdotal. E exatamente aí está São João Bosco. Então, nós, de modo muito breve, vamos trazer alguns elementos sobre São Francisco de Sales e São João Bosco, porque um inspirador, o Padre Gomesindo, bebeu dessa fonte. Então, seu carisma, sua espiritualidade, a sua missão parte dessa fonte, dessas bases, desses grandes baluartes de espiritualidade. São Francisco de Sales está ali no século XVI, século XVII, e São Francisco de Sales tem uma visão muito otimista do ser humano. Vai dizer que o ser humano ele é essencialmente bom, porque vem de Deus. Depois São Francisco de Sales ainda destaca a dimensão da benevolência, da caridade, da mansidão. Isso, ele diz, deve marcar as relações humanas. Também São Francisco de Sales destaca um outro princípio, que é o equilíbrio pessoal na relação com Deus. O otimismo propicia equilíbrio entre a confiança em Deus e a disposição para agir. Tem uma frase de São Francisco de Sales, que é muito conhecida, que diz: age como se tudo dependesse de ti, reza como se tudo dependesse de Deus. Então, Dom Bosco vai a essa fonte de São Francisco de Sales, que inclusive, quando funda a congregação dos salesianos, traz esse nome
né, de São Francisco de Sales para a sua congregação. Então, Dom Bosco fixa-se no essencial do bispo de Genebra, São Francisco de Sales. O amor que ele vive e propõe, desde a amabilidade, a doçura, a compreensão, a paciência, a simplicidade na entrega e também no sacrifício, bem como o perdão e a confiança. Então, esses elementos é para a gente ter bases para depois, de um modo muito concreto, virmos os traços espirituais da pessoa do nosso fundador, o Padre Gomecinho. Então, Dom Bosco, retornando ao que eu estava falando, Dom Bosco assimila e faz essa mensagem de São Francisco de Sales a sua mensagem, tendo em vista o seu apostolado entre os jovens. Então, São Francisco de Sales tem ainda um grande mérito à sua espiritualidade, porque ele relembra a todos os cristãos o chamado à santidade. E Dom Bosco assume esse mesmo princípio. Todos somos chamados à santidade. E a pedagogia de Dom Bosco é essa pedagogia. É a pedagogia da santidade. Propõe como o seu santo patrono, Dom Bosco propõe como seu santo patrono, que a santidade não é complicada, a santidade é uma coisa fácil. E também ela não consiste em jejuns, em práticas dolorosas e penitência. Não. Santidade também não é tristeza, bem como não é recusa da felicidade, mas a santidade é um processo que é feito na vida cotidiana, no dever cumprido, na piedade, na alegria. Então, tudo isso leva a confiança no ser humano. Nós temos aqui nessa espiritualidade de São Francisco de Sales, colhida depois por São João Bosco, nós temos essa visão otimista da vida, essa visão otimista do mundo. Então, podemos dizer que essa é a imagem de São Francisco de Sales que Dom Bosco contempla. E este foi o ar que Dom Bosco respirou e transmitiu para os salesianos. Mas esse foi o ar que respirou o Padre Gomecinho na escola de Dom Bosco, enquanto salesiano, como salesiano, e depois transmitiu para nós. Então, esses dois grandes santos, São Francisco de Sales e São João Bosco, estão na base da espiritualidade e do nosso carisma, porque foi aí que Padre Gomecinho bebeu. Nós podemos trazer algumas frases do Padre Gomecinho para concretizar essa nossa afirmação. Por exemplo, o Padre Gomecinho diz, ou melhor, o Padre Barbosa, no segundo volume do Perfil Espiritual e Escola de Dom Bosco, o Padre Barbosa vai afirmar o seguinte, que o Padre Gomecinho herdou a espiritualidade do carisma fundante de São João Bosco, procurou ser um fiel salesiano, mesmo perante as enormes dificuldades. O nosso fundador afirma, nas suas memórias, pedaços d'almas, ninguém jamais apagará da minha alma o amor a Dom Bosco e a obra salesiana. Sempre louvarei e imitarei nas minhas possibilidades a pedagogia salesiana. Aqui é o Padre Gomecinho falando. A preciosidade das boas noites, a amabilidade dos superiores e a preocupação da virtude e do trabalho. Então aqui nós temos elementos da espiritualidade de Dom Bosco bem presente na vida do Padre Gomecinho. Ele saiu dos salesianos, vários motivos, como narra a história, mas o seu coração é um coração que ama Dom Bosco. É um coração que bebeu dessa fonte de espiritualidade e vive segundo essa espiritualidade. Isso tem uma marca muito característica. Depois, no terceiro volume do Perfil Espiritual Escola de Dom Bosco, organizado por Padre Barbosa, mas com a ajuda de tantos colaboradores, e aqui nós temos
um texto chamado Traços de Espiritualidade, que é de autoria do padre Reinaldo e o padre Barbosa, tem essa frase que diz: sem dúvidas, o padre fundador recebeu a sua formação teológica, humana e espiritual na congregação dos Salesianos de Dom Bosco. E esta recebeu, por sua vez, de São Francisco de Sales, uma herança espiritual grandiosa, como, por exemplo, amar a Jesus de todo o coração, propor e não impor, e a alegria de servir. Então, nos tempos modernos, este santo, São Francisco de Sales, é considerado um ícone de espiritualidade. E foi ele que Dom Bosco teve como primeira referência místico-espiritual. Então, todos esses elementos que eu trouxe nesse primeiro momento para fundamentar a nossa espiritualidade, a espiritualidade dos Joseleitos, tendo como base aquela frase que é: não me lances longe da tua face, Senhor. Esse desejo de viver na presença do Senhor, esse desejo de buscar uma intimidade muito profunda, uma união com Deus. E tudo isso a partir também desses grandes referenciais, como São Francisco de Sales e São João Bosco, grandes referenciais na vida do nosso fundador, o Padre Gomes. Então agora nós trazemos alguns pontos da nossa espiritualidade. O primeiro, uma espiritualidade trinitária. Dizemos que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade trinitária, e sobretudo nós rezamos isso na nossa oração da manhã, na meditação, quando ali tem a afirmação que diz: adoramos ao Pai na criação do corpo, adoramos ao Filho na inteligência e razão, e ao Espírito Santo na vontade. Então, essa espiritualidade trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação profunda de amor, uma comunhão perfeita. Então, a espiritualidade joseleita tem essa base trinitária. Mas também a nossa espiritualidade tem esse outro ponto, que é a busca da glória de Deus e a santificação de suas almas. O joseleito deve procurar a glória de Deus, santificação da sua alma e também a dos seus irmãos, aqueles que estão ali próximo, né? Sobretudo a partir da prática dos conselhos evangélicos, num profundo espírito de fé e de amor à Santíssima Trindade. Depois tem a dedicação ao trabalho em espírito de fé. Sim, não pode ser um trabalho que não tenha como esse princípio, como esse espírito, não tenha esse espírito de fé. Dedicar-se ao trabalho no espírito de fé. A exemplo, podemos dizer, da Virgem Maria, aquela que fez a serva do Senhor, em espírito de obediência, mas, sobretudo, tendo como referencial ainda o próprio Jesus Cristo, que fez obediente até a morte de cruz. Então, precisamos, nessa dedicação ao trabalho, nesse espírito de fé, viver e fazer da nossa comunidade como se fosse um verdadeiro lar de Nazaré. Que a gente vai contemplar ali a pessoa de São José na sua vida do trabalho. Inclusive hoje a gente celebra, no 1º de maio, São José Operário, aquele que luta para proporcionar o sustento para a sua casa, para o lar de Nazaré. Mas nós temos a figura da Virgem Maria, na sua simplicidade, no seu trabalho cotidiano, na casa de Nazaré, e nós temos a pessoa de Jesus, que vive na obediência aos seus pais. Então, inclusive, essa imagem do lar de Nazaré é o lema da nossa congregação. Então, a gente sempre precisa contemplar essa imagem de Jesus, de José e da Virgem. O nosso lema diz que, então, está José ensinando Jesus a trabalhar, no lar de Nazaré, sob o olhar de Maria. Então, é uma imagem bonita do lema que fala da nossa espiritualidade. Mas ainda um outro ponto é a devoção e o amor filial à Santíssima Virgem Maria. Bem, hoje a gente inicia o mês de maio, né? O mês inteiro dedicado a Nossa Senhora, onde nós, Joseleitos, temos esse dever
de louvar, né, de festejar, de celebrar a Virgem Maria ao longo desse mês. Não só ao longo desse mês, mas esse mês é, sobretudo, uma forma de fortalecer a nossa devoção, de propagar a devoção à Virgem Maria. O Padre Gomesindo fala na reza do terço, né? E ele ainda, em Pedaços d'Alma, vai afirmar, ou melhor, 40 anos do deserto, vai afirmar que com Maria à nossa frente, nós venceremos todos os obstáculos que nos aparecem no duro remarrão do labutar cotidiano. E ainda ele diz, olha, sem a devoção à Nossa Senhora, a vida espiritual decai. Então, esse é um ponto fundamental da nossa espiritualidade. A devoção à Nossa Senhora. Esse amor todo especial à Nossa Senhora. E depois, um outro ponto é compenetrar-se do espírito de São José. São José, o nosso patrono, ele precisa olhar e aprender cada vez mais sobre São José. Pouco, o Papa Francisco convocou um ano de São José, onde nós podemos celebrar de modo muito festivo, mas a gente precisa se aprofundar no espírito de São José, porque o Joseleito, leigo Joseleito, nós, sacerdotes religiosos, devemos ter bem presente a figura de São José na nossa vida, sua simplicidade, sua dedicação ao trabalho, sua capacidade de escutar a voz de Deus, a sua capacidade de discernir, a sua capacidade de ser uma presença viva na vida de Maria, na vida de Jesus. Então, compenetrar-se do espírito de São José. Viver com simplicidade, viver com a simplicidade e a pobreza do lar de Nazaré. Nós já destacamos esse ponto da nossa espiritualidade, por isso, então, eu sigo para um outro ponto, que é esse da íntima união com Deus. Né? Estar realmente na presença do Senhor. Ter no coração esse desejo de nunca se afastar de Deus. Mais uma vez trago o lema do Padre Fundador, que é o Salmo 51:13. Não me lances longe de tua face, Senhor. Cultivar esse desejo da presença, esse desejo da união verdadeira com o Deus da vida. Na nossa espiritualidade tem os elementos do sacramento da reconciliação e a Eucaristia, que são bases da nossa santificação pessoal. A reconciliação, a confissão, e assim nós podemos cada vez mais nos aperfeiçoar. E a Eucaristia, porque ela nos dá essa presença viva do Senhor no meio de nós. Se a gente vê, esses dois elementos estão na base do sistema preventivo de São João Bosco. Reconciliação e Eucaristia. Outro ponto é que o Joseleito deve cultivar esse espírito de piedade. Um espírito de piedade, podemos então dizer que esse espírito de piedade realmente deixar-se conduzir pela mão de Deus. Não é o pieguismo, né, vamos dizer assim. Não, mas é uma vida de uma prática orante concreta que me impulsione a um serviço e a um compromisso com o próximo, porque a piedade não é algo que te fecha, mas a verdadeira piedade é algo que te leva a uma missão, a um compromisso com o outro. Tá? O outro ponto da nossa espiritualidade é que se faz necessário um acompanhamento espiritual, um diretor espiritual. Nós precisamos de um guia que nos oriente. São Francisco de Sales, em sua obra chamada Filotea, logo no início ele vai dizer, se queres progredir na vida espiritual, então arruma alguém que possa te guiar, que é o chamado diretor espiritual. E aqui é presente na nossa espiritualidade, né, a necessidade de alguém que nos guie, que nos oriente, que nos faça compreender verdadeiramente o nosso crescimento na fé, que possa nos ajudar diante das nossas fragilidades ao longo do caminho. Então o Padre Gomesindo vai dizer que a vida interior é a chave do bom êxito em todos os seus projetos. Temos muitos projetos, mas é preciso cultivar a vida interior. Bom êxito vem com a vida interior. E a vida interior é essa vida na presença de Deus. É essa vida
onde nós podemos escutar Deus, deixar Deus falar no nosso coração e, a partir de Deus, discernir para poder realizar a sua obra. Então, para que essa espiritualidade se concretize, nossa congregação traz as práticas e piedades diárias. Então, toda esses elementos da espiritualidade, eles são vividos ao longo do dia, da semana, do mês, do ano. A gente vai concretizando nas nossas chamadas práticas de piedade. Em primeiro lugar está a Eucaristia. Sim, Eucaristia diária, se possível. E Eucaristia, porque ali nós temos o sacramento por excelência da presença do Senhor. A liturgia das horas, a meditação, o Alexio Divina, são práticas diárias que nós devemos fazer. Porque senão a nossa vida fica vazia. Se torna uma ação que não tem esses elementos da vida espiritual. Uma ação desenfreada, vamos dizer assim. As orações devocionais da manhã e da noite. O Padre Fundador deixou-nos essas orações. Que a gente possa fazer, possa procurar realmente colocar em prática isso. Tudo isso nos convida a viver na presença do Senhor. Se eu não pratico essas práticas, se eu não realizo essas práticas de piedade, então eu vou me distanciando da face do Senhor. Então, se eu quero estar na presença do Senhor, na face do Senhor, aqui é um caminho, as práticas de piedade. O texto de Nossa Senhora, com as jaculatórias próprias, depois a visita ao Santíssimo Sacramento, especialmente após o almoço, as leituras espirituais extraídas, particularmente dos padres da igreja, dos grandes santos e pedagogos. Ainda o exame de consciência na oração da noite. Na oração da noite, parar, pensar sobre o nosso dia, as nossas faltas, os nossos acertos, os nossos erros, para poder corrigir. E aí a gente vai se aproximando cada vez mais da face de Deus. Depois, durante a quaresma, diariamente, é convidado, durante a quaresma, a fazer diariamente, durante a quaresma, repito, a via sacra. Então, isso nos aproxima de Deus. Tem outras práticas de piedade, que é rezar essa oração antes de qualquer atividade, qualquer coisa que eu vou fazer. Eu rezo a oração chamada Axios. E depois de qualquer atividade, eu rezo a oração chamada Agimus, que, seguido da Ave Maria, eu chamo, eu faço esse convite para realizar tudo isso na presença de Deus. E depois agradeço tudo aquilo que foi vivido. Depois nós temos a prática do exercício espiritual mensal, onde se reza o texto do Pai Eterno e tem a revisão de vida. Depois, as primeiras sextas-feiras do mês, o dia de São José Operário, São José, esposo da Virgem, deve ser celebrado. Também celebrar Nossa Senhora das Graças, fazer o tríduo nas suas respectivas festas. Os patronos, celebrar o patrono São José e celebrar todos os outros protetores da nossa comunidade, na nossa comunidade. Então, anualmente o Joseleito deve fazer seis dias de um retiro espiritual. Então, isso para nos aproximar, para nos lançar, para nos colocar na face de Deus. Podemos dizer que a espiritualidade nossa é essa espiritualidade da presença do Senhor. E todas as práticas de piedade são elementos que ajudam a estar constantemente, dia, mês e ano, na presença do Senhor. Mas isso precisa ser regulado, precisa ser orientado para não ficar uma espiritualidade somente lá para cima, que se esquece do compromisso com a vida cotidiana, o compromisso com o outro. Mas essa espiritualidade da presença é uma espiritualidade que te impulsiona a uma ação. Aqui nós temos o nosso lema, que todo mundo conhece, ação, reação e oração. Esse distintivo que agora nós carregamos no nosso pescoço, para recordar sempre que a nossa missão, nós temos uma missão. A sociedade nasceu para ação. E a ação é sempre um movimento para frente, dizia o padre Rubecino.
Considera o religioso como esse homem que está sujeito aos fracassos? Sim. Mas é esse homem impulsionado a viver realizando a obra de Deus, na graça de Deus. Mas a sua ação não pode ser uma ação desgovernada. É preciso ser uma ação orientada. E por isso que os eleitos devem ser um homem de Deus, um homem de oração. Temos os nossos dias, diz o Padre Fundador, cheios de oração. Mas quem é que prova que nós temos o espírito de oração? Não basta dizer, como já diz a palavra do Evangelho, Senhor, Senhor. É preciso realmente que o nosso espírito seja impregnado dessa presença de Deus para vivermos plenamente essa ação que possa oferecer frutos para a vida comunitária, para a vida da igreja, para a vida da sociedade. Então, o nosso lema parte dessa ação, mas que precisa ser sempre, Joselito precisa reagir contra a ação, para que ele não possa viver uma ação desenfreada. Nas palavras do fundador, nós temos aqui ação para frente, reação para trás, que propele para frente como o êmbolo da máquina. E tudo isso oleado pela oração. Então, é preciso agir, mas é preciso também botar um freio nas nossas ações, para não ficar uma ação desenfreada, com uma reação, que é uma parada necessária. E todo esse movimento para a ação e para a reação deve ser permeado pela oração. E aqui a gente chega no carisma, tá? E assim, com o carisma, como eu já trouxe vários elementos que traz a base para a espiritualidade, o mesmo também traz a base para o carisma. O carisma é uma grande inspiração originária, que fundamenta um determinado modo de vida. É um dom ou um favor, podemos dizer. O carisma significa um dom livre, uma capacidade espiritual, que é recebido como graça de Deus, dom de Deus. E aqui a gente pode acrescentar ainda que o carisma, o fundador, ele recebe uma inspiração, este dom, e pratica ativamente isso. O fundador faz sua aquela missão que lhe é confiada. Nós temos aqui essa afirmação na carta aos Coríntios, que diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então ainda podemos acrescentar o seguinte, que o Espírito Santo enche totalmente a vida da pessoa escolhida como fundador e acompanha também durante todo o tempo essa pessoa. Então prepara, chama, revela a missão que deve realizar, consagra, conduz, envia para realizar tal obra fundacional. O fundador é esse homem que se deixa guiar pela ação do Espírito Santo, colocando-se à disposição e cooperando na atualização da própria vocação e na realização e concretização daquele carisma que está sendo revelado no seu coração. Então, carisma a gente pode definir ainda como um dom particular, que é destinado ao crescimento da igreja. Deus, por meio do fundador, deseja criar na igreja uma nova forma de seguimento a Jesus, destacando alguma dimensão do Evangelho, e assim responder a uma determinada e particular exigência e necessidade. Então, todo o carisma tem esse ponto de partida. É como resposta a uma carência ao interno da igreja, podemos dizer, para suprir uma necessidade em um determinado tempo. Mas esse carisma também vai se atualizando ao longo do tempo. O carisma, podemos dizer, que é um dom gratuito do Espírito Santo, que está na origem de uma congregação religiosa. Como a espiritualidade, também o carisma, o fundador recebe essa inspiração, recebe este dom e participa ativamente na sua relação. Aqui nós temos as palavras do padre fundador para falar sobre o carisma.
Ele dizia que quanto mais me entregava à vida interior, tanto mais eu crescia em mim a vontade de entregar-me às fundações. E ainda, enquanto não soava a hora de Deus, eu, que me propusera ser levado pelas mãos da providência, aceitei. Padre Gomercindo diz ainda, Deus me deu coragem para não abandonar covardemente o ideal. E depois sofri muito, mas agora tinha certeza que Deus estava comigo. Essas afirmações do fundador é sobretudo para falar que o carisma, para falar sobre o carisma do nosso fundador, nós trazemos essas afirmações aí, porque a própria pessoa do fundador fala dessa abertura ao Espírito Santo, fala dessa disponibilidade do seu coração, da sua vida, para realizar a obra divina da igreja. Tudo isso para constatar também que não é uma coisa simplesmente da cabeça de um fundador, mas é sobretudo uma inspiração do Espírito Santo que leva-o a realizar tal obra. Então, para falar sobre o carisma, agora nós avançamos um pouco. Para falar sobre o carisma, nós recorremos ao segundo lema sacerdotal do nosso fundador. Se a espiritualidade tem como base o Salmo 51:13, não me lances longe de tua face, Senhor, agora o carisma traz como base a frase, a ti eu deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. Quem vive na presença de Deus não pode se acomodar. Quem vive na presença de Deus, com os olhos de Deus, deve conseguir enxergar a realidade à sua volta, a realidade necessitada. E então, estar na presença de Deus é tornar-se presença para os outros. E vejam aqui essa passagem que faz a nossa espiritualidade com o nosso carisma, ou melhor, esse entrelaçamento que tem entre um e outro. Então, estar na presença de Deus é sentir também a necessidade, é sentir a carência, é sentir a dor do mundo. Como Deus, que enviando o seu Filho, se abaixa até nós num gesto de nos resgatar para si, também nós que experimentamos essa presença com o Senhor, devemos ser capazes também de nos abaixar para ser o socorro do pobre, do órfão, ser uma presença de Deus na vida do outro. Então, o nosso carisma. O nosso carisma, aqui tem 3 pontos para dizer. Primeiramente, solicitude para com os pobres, configurados nos órfãos, pupilas dos olhos de Deus. Sim, as Sagradas Escrituras deixam muito claro que Deus tem esse olhar todo especial para com os pobres. Então, o nosso carisma traz essa raiz aí das Sagradas Escrituras. Mas também traz essa dedicação aos jovens, às vocações religiosas e sacerdotais. Padre Gomercindo tinha esse amor todo especial, formar padres para a igreja. Então, era isso que ele dizia. Então, esse olhar atento à juventude, para resgatá-la, para instruí-la, para despertar em si uma vocação religiosa e sacerdotal, sim, mas também matrimonial e tantas outras vocações. E ainda dentro do carisma, a vivência da caridade. Né? Ser essa presença no sentido de uma presença que ajuda. Dentro da dimensão do carisma, nós temos aí aquilo que é essencial. Diz as nossas constituições que o nosso carisma parte daqui. Educação assumida como apostolado. Então, essa é a base fundamental. Educação assumida como apostolado. Então, essa educação como apostolado pode ser vivida, primeiro, na difusão da doutrina cristã e a educação da infância e da juventude. Então, podemos falar aqui de catequese. Né? Uma paróquia, a catequese é algo assim muito especial para ensinar, para educar, para instruir na fé, sobretudo infância e juventude. Depois, a solidariedade, a promoção dos pobres, sobretudo dos órfãos e dos idosos. Então, um outro ponto, animação e preparação dos vocacionados pobres para a vida religiosa e sacerdotal.
Ainda o desenvolvimento de trabalhos e atividades profissionalizantes entre os meios urbanos e rurais, considerando-os como instrumento de santificação. O trabalho como esse espaço que possa ser um espaço de santificação. Propagação dos valores evangélicos. E depois, a atuação em paróquia segundo o espírito próprio da sociedade. Então, a gente precisa sempre, de novo, voltar a esses pontos, olhar, contemplar, para poder despertar sempre mais esse nosso, poder viver, melhor dizendo, viver sempre mais o nosso carisma. Né? Educação assumida como apostolado, e depois todos esses pontos onde a gente pode viver a questão da educação. A Digo Messina falava da realidade, né, em traços d'almas, magistério e ministério. E ainda disse, numa outra passagem de Pedaços d'Almas, que a igreja, ela é uma mãe educadora. Então, isso está bem presente no nosso carisma. Ser uma presença que educa, que instrui, que orienta. Então, dessa proposta educativa, tem duas realidades que ainda se acrescentam, que é, o Joseleito deve adotar, na prática e no espírito, as normas que Dom Bosco ensinou no seu admirável sistema preventivo, que as nossas constituições trazem isso, e a gente vê como tem essa ligação muito próxima com a figura de Dom Bosco, adotar na prática e no espírito aquelas normas do sistema preventivo. Por isso a gente precisa conhecer também o sistema preventivo de Dom Bosco, que tem como base também a caridade, o amor, a acolhida, a alegria, sobretudo, a gente vê isso muito presente nas obras dos oratórios, assim chamados. E depois, tenham muita caridade e delicadeza, muita energia e ordem, muito amor e perdão com as crianças e os jovens. Então a gente vê que os destinatários, né, muito claros aqui no nosso carisma, crianças e os jovens. Né? Esses são destinatários do nosso carisma. Então a gente precisa ser essa presença junto a estes. Depois eu trago aqui no final, já estamos chegando no final, tá? Trago aqui no final 1 hora já, praticamente. Trago aqui do Diretório dos Leigos, porque essa primeira parte eu peguei a uma grande maioria das nossas constituições, que é onde tem a base do nosso carisma. Mas o Diretório dos Leigos apresenta, então, aqueles pontos que nós já vimos, né, que tem nas nossas constituições, mas com uma linguagem bem apropriada para, para o laicato. Então, é presente aí ó, a difusão da doutrina cristã e a educação da infância e da juventude. Aquele mesmo ponto, a solidariedade, a promoção dos pobres, sobretudo os órfãos e idosos. Cooperação na pastoral vocacional, né, obras em favor da vocação sacerdotal e religiosa, desenvolvimento de atividades, trabalhos profissionalizantes, e também que sejam espaços de santificação. Propagação dos valores evangélicos nos meios de comunicação social. Nos meios de comunicação social. Desculpem. Depois a atuação nas pastorais e movimentos das paróquias e das áreas, segundo a vocação laical joseleita. E além disso, um outro ponto do Diretório dos Leigos vai dizer que os leigos joseleitos podem realizar o seu empenho apostólico em obras da sociedade dos eleitos do Cristo. Então, os leigos são esses que nascem juntamente com o joseleito esse carisma, essa espiritualidade. Então, como uma frase conclusiva, que a gente já apresenta, aqui é do Padre Walter, também no terceiro volume, do Perfil Espiritual da Escola de Dom Bosco, ele conclui um texto que ele faz sobre o lema sacerdotal do fundador, sobretudo esse segundo lema, aqui eu deixei o pobre, tu serás a ajuda do órfão. Ele conclui dizendo assim, que o carisma joseleito permanece vivo perante a realidade dos mais pobres da sociedade odieca, a sociedade de hoje. Esta sociedade pode ser muito generosamente beneficiada
pelo nosso carisma, e a igreja já o aprovou e abençoou. Enfim, a vontade de Deus em cuidar dos mais abandonados, conforme o Salmo 10:14, foi colocada em prática pelo testemunho de vida do Padre Agostinho, que se dedicou como sacerdote fundador aos mais pobres e órfãos da sua época, não só na ação, mas também através da reação, com novas alternativas e oração, bola mestra do discípulo missionário de Jesus Cristo. E assim a gente conclui com essa frase do nosso fundador, que diz: anda na presença de Deus e tocarás a perfeição. E para concluir, eu ainda trago, né, essas duas frases bíblicas que considero bases para o carisma e para a espiritualidade. Não me lances longe de tua face, Senhor. Esse deve ser o nosso desejo, como Joseleito hoje, como leigo Joseleito hoje. Sempre, recorda sempre, estar na presença de Deus. E as práticas de piedade nos ajudam a estar na presença de Deus. Estando na presença de Deus, a gente vai ser capaz de identificar as necessidades ao nosso redor e se tornar uma presença. Sair, então, da presença de Deus, no sentido de ir ao outro para manifestar a face de Deus. Então, a ti eu deixei o pobre, tu serás a ajuda do órfão. Então, vive na presença de Deus para se tornar uma presença na vida do teu irmão. E aí, essa frase pode concluir de um modo muito claro a nossa reflexão. Anda na presença de Deus e tocarás a perfeição. Sim, eu agradeço a todos pela escuta nesse momento. Não sei se era isso, Padre Isaías, que o senhor tinha como ideia para a sua reflexão, mas um pouco do que eu pude partilhar nesse nosso momento. Tá? Agradeço a atenção de todos. Fantástico. Olha, essa formação foi sugestão das duas assembleias que tivemos no ano passado, e com o tema sobre carisma e espiritualidade messiânica, que foi conforme ele nos apresentou. A próxima é sobre a missão Josilei, que a irmã Sampaio ele está fazendo na Assembleia, e a última, que era sobre os projetos sociais, alguma coisa em relação ligada ao carisma Josilei, que será em novembro, no dia 25 de novembro. Então, mas a gente agradece porque o Padre Leandro nos abriu um grande leque para a nossa reflexão e que a gente possa aprofundar. Eu agradeço, Padre Leandro. A gente agradece pelo apoio, pelo incentivo para estarem todos nesse dia. Claro que é mais do que isso. Nós tivemos 70 pessoas, Padre Leandro. E na nossa última pesquisa, a gente está entre leigos, benfeitores e voluntários, 273 no Brasil todo. Porque tem os voluntários e tem os benfeitores que a gente está considerando também. Depois a gente vai separar quem é quem direitinho, mas pelo menos todos são muito bem-vindos a esse grande guarda-chuva que é o carisma comerciante, né? Que é o Padre José, tá bom? Então a gente agradece, pede que o Padre Leandro finalize e nos dê a bênção. Pois bem, vamos concluir pedindo a Deus que possa nos abençoar, possa nos conduzir na nossa missão, uma missão, e que nunca nos esqueçamos dessa herança espiritual e desse carisma do nosso fundador, né? Estar na presença de Deus sempre, sempre, sobretudo naqueles momentos mais desafiadores da nossa vida, né? Se colocar realmente de joelhos diante de Deus. Você tá bem, então. Que ali é quando a gente aprende realmente a se colocar como instrumento para cumprir a obra e a missão de Deus. Você vai ler ali as obras do Padre Fundador, você encontra isso. Uma vida na presença de Deus, que se torna a presença para o outro. Parece uma redundância, mas eu estou repetindo essa ideia aqui para a gente fixar muito bem no nosso coração. E agora pedir a Deus que possa nos abençoar nesse início de mês de maio, mês mariano, pedir pela intercessão da Virgem Senhora das Graças, mas também de modo muito especial hoje, dia de São José, operário, né? Tantas pessoas que têm a necessidade, né,
a necessidade de um trabalho digno. Tantas outras pessoas também que têm trabalhos tão desafiadores no seu dia a dia. Então a gente precisa colocar todos diante de Deus, pedir realmente a sua bênção, a sua proteção, para que a gente possa viver sempre com muita dignidade como verdadeiros irmãos e irmãs. E assim, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Senhora das Graças e do glorioso São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, tchau a todos. Tchau.